Olá, comunidade Wibix! Estamos começando mais um WibixCast. Hoje, continuando nossa dança das cadeiras, alternando o meu wingman, temos aqui o cara mais bonito da empresa, Cássio Rosas, Muito que boa hoje veio me noite, bom ajudar aqui dia. nessa entrevista. Cacildo. E também, hoje, o nosso episódio tem um tema muito bacana. Inovação, mercado de startups e empreendedorismo. Hoje a gente vai receber aqui, nos nossos estúdios, os profissionais da Liga Ventures. Muito legal, uma honra estar aqui, que legal poder falar aí para a nossa comunidade, sempre é um prazer participar. E estamos recebendo aqui hoje o Rafael Fiuza, ele é partner e head Latam da Liga Ventures, e a Fernanda Stein, que trabalha com Open Innovation. E o Rafa e a Fernanda, né, muito bem-vindo aí vocês, obrigado por ter aceitado o convite. Vamos fazer um bate-papo muito legal hoje aí. Obrigado a vocês, Wagner e Cássio. É um prazer estar aqui falando junto com a Fê, representando a Liga. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí com conteúdo para a galera que está nos assistindo, nos ouvindo. Seja de dia, de manhã, de tarde ou de noite, né? Quando a gente está falando é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas espero que seja um bate-papo bem bacana. Legal, legal. Super prazer, pessoal. Cássio, já converso, né, mais de perto, a gente está com o projeto lá do Bileb, enfim, a gente vai falar aqui sem dar mais spoilers. Mas, enfim, acho que é uma parceria que a gente está fomentando e tem muito a compartilhar aqui com vocês. É interessante que é uma chance da gente se conhecer pessoalmente, a gente só se fala por call, Exato! né? A gente já está alguns meses juntos, assim, e a gente, né, chegamos aqui, agora é prazer pessoalmente, né, então... Até a Fê lá na Liga, né? A Fê, você tá aqui há os 7 meses na Liga. 7 meses. A gente foi se conhecer pessoalmente tem umas 2 semanas. 2 semanas, por aí, né? 15 dias, é verdade. Então, Foi tem uma galera na agenda Liga que tá... coletiva. É esse Mas você maravilhoso sabe que mundo novo. é interessante que até antes de call ser moda, na empresa que eu trabalhei antes da Weibo, eu trabalhei 13 anos com 2 programadores que eu nunca os vi pessoalmente. Foram 13 anos trabalhando Caramba. junto e a gente nunca se viu. O mercado de tecnologia já era mais aberto, né? Mais adepto, talvez, sim, ao modelo sim. remoto, home office. O recorde de tempo trabalhando com alguém sem conhecer. Isso o cara era de longe, sabe de onde ele era? Taubaté. Nossa, assim, do lado de São José dos Campos. Isso que o cara morava bem longe. 13 anos assim, nunca tinha visto o cara pessoalmente. Bom, vamos para a gente começar o nosso papo e também fazer uma introdução para as pessoas que nos assistem, nos ouvem. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que surgiu a Liga Ventures. Boa, acho que eu posso ajudar aqui, Fê. Vamos A Liga surgiu há 7 anos. Então, a gente tem um pouco mais de 7 anos. A gente nasceu em julho de 2015. Lá no início, a gente era uma aceleradora corporativa de startups, que significa que a gente rodava programas de aceleração de startups junto com grandes corporações. E esses programas de aceleração eles eram direcionados por dores, desafios ou oportunidades internas que as grandes corporações apresentavam e que a gente entendia que isso poderia ser endereçado via o ecossistema de startups, via inovação aberta. O programa Bileb, por exemplo, da Balduco, ele é um exemplo disso. Então, lá atrás, há 7 anos, a gente fazia basicamente só isso. Assim. Só entre aspas, porque tem uma complexidade inerente a esse tipo de iniciativa. E a Liga Ventures ela veio como um modelo um pouco adaptado do que era plug and play no Vale do Silício há 7 anos atrás, aqui para o Brasil, nossos fundadores. Eu não sou um dos fundadores, hoje em dia eu sou um dos sócios, mas os nossos fundadores eles trabalharam na Abril há 7 anos atrás e lá eles começaram a projetar o que viria a ser um modelo de aceleração corporativa. Naquele momento, para a Abril, não foi interessante continuar com um programa relacionando a Abril com startups. E os 3 decidiram, então, transformar isso num business fora. Né? Passaram um tempo no Vale do Silício, estudando, entendendo como é que funciona esse mecanismo. Começamos, então, sendo essa aceleradora corporativa. Hoje, a gente já atua em outros caminhos da inovação aberta, não só na aceleração corporativa, no desenvolvimento de startups junto com grandes corporações, mas também fomentando outras iniciativas de inovação aberta entre grandes corporações e startups. Nosso foco é olhar grandes corporações que querem se relacionar com o ecossistema de startups, independente do... Fazer esse link. Exato, independente da proposta que está por trás. Se é gerar negócio, se é adquirir, se é contratar uma startup. Entendi. Então, a gente acaba navegando em diferentes mares aí desse oceano chamado inovação aberta.
E Rafa, hoje, do que eu conheço já com a Fê, e, enfim, também fuçando ali sites e etc., a atuação é bem diversa hoje, assim, né, em relação a esse ecossistema que vocês criaram, né? Então, eu vejo que tem muita geração de conteúdo, tem muito encontro, muita fomentação, seja do lado startup, do lado corp, né? Isso acaba sendo bem interessante. Conta um pouquinho disso aí. A gente gosta de olhar a jornada de inovação aberta indo de ponta a ponta, né? Principalmente olhando a grande corporação, como eu estava comentando. Então, para que uma grande corporação ela possa promover da melhor maneira possível a inovação aberta e essa aproximação com o ecossistema de startups, acho que é válido fazer um parênteses para quem está nos assistindo, que inovação aberta é um chapéu muito mais amplo do que só conectar grandes corporações com startups. A gente dá esse foco aqui dentro, né? Então, a gente poderia estar falando de parque tecnológico, poderia estar falando de universidade. Nosso foco principal hoje é a aproximação com startups, embora a gente até tenha aproximação com outros players também. Mas olhando a grande corporação, é importante a gente interpretar que ali dentro existe uma jornada de inovação aberta. Ou seja, para que eu tenha excelentes resultados na ponta, eu preciso ter pessoas muito bem treinadas e uma cultura forte de inovação dentro da grande corporação. Então, a gente gosta de olhar essa jornada começando desde uma base mais educacional, uma base mais de ensinar ferramentas, a ajudar a fomentar a cultura, de certo modo, até mesmo rodar programas de intraempreendedorismo para que os colaboradores e colaboradoras possam, como a gente diz, assim, sujar a mão de graxa, né? Colocar a mão na massa ali de como funciona esse processo empreendedor para que estejam mais preparados, né, Fê, para receber as startups quando as startups estiverem plugando aí no seu dia a dia, no seu processo, no seu negócio. Total. Rafa, só fazer por um favor. parênteses. Eu vim de corporação, né? É a primeira vez que eu tô atuando diretamente em uma consultoria de inovação. E isso que o Rafa traz é muito importante, assim. A Liga, né? Acho que a gente, antes de mais nada, a gente traçou essa jornada de ponta a ponta e aí a gente aterrissou os produtos, né? Então, como que a gente consegue ir olhando os diferentes níveis de maturidade para o tema? Então, acho que é uma tendência agora, mas as corporações começarem a olhar para inovação aberta e ver o valor é algo muito recente. Geralmente a gente começa lá, né, do início, que eu tô falando de um processo de aculturamento, que aí entra muito essa parte de educar, né, o tema. Então, sair um pouco da moda, né, vou inovar, mas por quê? É o meio, né, é onde eu quero chegar. E aí, quando a gente pensa em uma relação que tá um pouco mais madura, a corporação já olha para o tema, né, ele já é parte de uma agenda ali, pauta estratégica, enfim, entram essas conexões, né? Poxa, não preciso nem devo desenvolver tudo de dentro de casa, vou para o mercado ver quem já está olhando para o que eu preciso. É até uma ajuda no mindset das empresas. Total, né? total. Muito. O Cássio ali nas agendas, né, Cássio? A Sim. gente, os empreendedores, a gente escuta muito deles que é uma mentoria, né? Porque a gente está falando de ciclo de projeto num tempo muito mais curto, de metodologias ágeis. Então, você, estando ali inteiro no processo de aceleração, você aprende a todo momento, assim. E levar isso para dentro, né, Rafa? Conseguir replicar para o dia a dia de trabalho, enfim. E essa formação inicial, que eu diria assim, que é o primeiro grande pilar dessa jornada, que a gente entende ser a jornada ideal, né, para grandes corporações, ele fomenta, acho que a Fê conseguiu trazer muito bem, assim, aterrissar muito bem em partes práticas, né? Então, esse pilar de formação é muito importante. Depois vem um pilar de informação, que é justamente a gente conseguir preparar para o mercado ou traduzir para o mercado o que está acontecendo no ecossistema de startups, com a linguagem que o mercado vai entender e que, de certa maneira, possa até se enxergar atuando junto àquele ecossistema. Formando, informando, a gente ajuda também a ir para o terceiro pilar, que é de observação. Então, eu vou te ajudar agora. Você já sabe como funciona, você já sabe que é importante, você já está comprado com a ideia de que é importante se relacionar com o ecossistema. De novo, né, independente de qual o objetivo por trás, eu posso te ajudar agora a observar esse mercado de maneira mais ativa, monitorar de maneira mais ativa, que é onde entra um pouco do que eu diria assim, que é o nosso coração hoje na Liga, que é compreender dores, oportunidades, e estratégias das grandes corporações e fazer o deparo só que para o ecossistema de startups. Eu entendo isso nas grandes corporações e vou buscar no ecossistema de startups as startups que têm mais sinergia com aquele contexto. Né? Eu gosto de dizer que, assim, e na Liga como um todo, existem todos os rankings, né, no ecossistema, no mercado, enfim, acho que eles têm o seu valor, mas não significa que a startup que ganhou o primeiro lugar no determinado ranking vai ser a melhor startup daquele tema para determinada empresa.
porque o match, que é outro termo que a gente usa bastante, ele depende de vários elementos. Muitos, Né? nossa. Depois, se quiser, a gente pode até aprofundar um pouco mais, mas esse pilar de observação ele é muito importante, que a gente comece a fazer um monitoramento ativo do ecossistema de startups para as grandes corporações, para que aí a gente possa seguir no pilar final, que é o pilar de execução, que é a geração de negócio de fato. Um dos valores da Liga é, inclusive, inovação com resultado, que é o que a gente busca perseguir constantemente. A gente consegue sempre? É fácil de acontecer? Não, não é. Claro. Porque, justamente, o nosso mercado ainda é um mercado em amadurecimento de inovação e, principalmente, o mercado que ainda está amadurecendo em inovação aberta, em abrir essas portas, as janelas de casa, para que outras pessoas, no caso, outros players, outras startups possam entrar e ajudar a construir o segundo andar da casa ou até mesmo só varrer a casa que talvez esteja suja. Exatamente. Né? E é legal você trazer isso, porque desde o início desse processo do Bilab, né, que a gente participa, eu sempre vi com um grande desafio assim para vocês, porque tem um entendimento das startups em relação a essas dores, todos esses pontos que você trouxe, e todo esse processo de aculturamento da corporação para que ele possa, de fato, abrir a janela, abrir as portas para que as coisas aconteçam. Então eu falei, nossa, é um trabalho árduo, assim, né? Porque é constante e às vezes está indo tudo bem, daqui a pouco, não, mudamos tal coisa. Aí fala, tá bom, é muito dinâmico, né? Eu fico imaginando isso em escala com as corporações, com uma cacetada de startups aí, deve ser pauleira. Vocês comentaram desse desafio até do próprio amadurecimento do mercado e tudo no desenvolvimento desse trabalho. E aqui também no Brasil a gente tem vivido vários fatores externos, né? A gente tem questões de guerra, política, Total. pandemia, economia É. maluca. Essas coisas, elas interferem o trabalho, elas ajudam, atrapalham, elas atuam de alguma forma? A situação, acho que macroeconômica do Brasil, situação macroeconômica internacional, macroeconômica e política, né? Interferem, sim. Interferem porque, de certo modo, no mínimo, deixa as empresas ou os tomadores de decisão bem mais cautelosos. Sim. Né? Então, ano passado, esse ano tem sido um ano, eu diria, não tão fácil assim para o ecossistema de startups. Ano passado, na verdade, foi um ano, digamos assim, o mundo estava saindo de pandemia, tenho até cuidado de falar isso, porque no fundo, né, a gente ainda está com Covid, já está acontecendo, enfim. Diria que mais controlado por causa da vacinação, mas... Afeta ainda, né? No ano... Afeta ainda, Mas ainda né? afeta, com certeza. Mas ano passado foi um ano que a gente teve recorde de investimento de capital de risco em startups. E aí, quando vira 2022, a gente tem o inverno, né, nas startups, onde saiu aquela famosa carta da Y Combinator, dizendo assim, o inverno chegou. Os cheques continuam aí, só que com valores menores. E com muito mais critério, né? Com muito mais critério. Então, eu ia chegar nesse ponto. Então, eu acho que assim, o mercado ele está amadurecendo para um caminho onde a gente vai ver um pragmatismo maior pelo lado das startups, pelo lado também de quem investe nas startups. O que é bom, né? O que eu acho maravilhoso. Então, eu acho que isso acaba trazendo mais segurança para todo mundo que está envolvido. Sim. Porque quando a gente estava naquela festa do Caju, ano passado... você tinha muito dinheiro sendo desperdiçado em muita coisa que não tinha pé nem cabeça, né? E às vezes até algumas coisas que tinham pé e cabeça, mas eram geridas perdulariamente porque o dinheiro estava sobrando. Então, projetos bons que não foram para frente porque... Mas você sabe que é interessante, até comentei com o Wagner hoje, eu assisti aquele documentário da Teranos, que está na HBO, e conta a história daquela startup, né? E lá associa muito isso, dessa bolha que se criou principalmente no Vale do Silício, em vender o sonho independente de qualquer coisa. Depois eu corro atrás. O fake só que o make it, né? Isso, cobra um preço caro, mas né? cobra um preço caro. E para eles, enfim, faliu o negócio, foi de 9 bilhões a 0 e ela foi presa. Ela né? foi presa. Né? Porque ela insistiu no sonho, mesmo quando foi ao mercado para fazer os testes. E eu acho que isso, né? Eu estou citando esse documentário porque veio muito até chegar esse ápice no ano passado, né? Que a gente realmente teve um recorde de investimento. No Brasil, a gente teve um recorde de unicórnios no ano. E muito do que o Wagner falou, né? E aí você fala, pô, mas estava muito fácil. Né? Você ouvia falar de cheque de 100 milhões de dólares, mas, gente... porque o foco estava muito mais em aquisição de usuários, né? Assim, vou crescer minha base. E não em faturamento e operação. E aí, hoje em dia, e aí teve que mudar a chave, processo, né? teve que mudar a chave rápido para rentabilidade e sustentabilidade do negócio. Então, isso acaba impactando no que a gente tem visto, inclusive, infelizmente, nos layoffs aí. Né, exatamente. Inclusive das Big Techs, né? Essa demissão... Eu vi hoje, acho que a Meta Facebook, tá... a Meta 11%
11 mil 11 mil funcionários. funcionários no 13% da força de 13%, trabalho. é O, muita escritório, coisa, o principal escritório deles fecha no Brasil. Isso. Eles tinham 2 prédios, vão ficar só com um agora. O principal fecha, o maior fecha. Então, você vê, está Isso é um impactando sinal. até esses, imagina, o ecossistema Com como certeza, um todo, né? com certeza. E aí, falando nisso, Rafa, qual que é a visão da Liga, assim, dado esse movimento, nesse ecossistema de startup para o ano que vem, para os próximos anos? Perfeito. Acho que a gente não vai fugir muito do ajudar a ser mais pragmático, né, nesse contexto e olhando principalmente para o lado da grande corporação, que é quem nos busca. Né? Nosso modelo de negócio é simples. A grande corporação nos busca querendo encontrar startups e a gente ajuda fazendo Faz a ponte. esse match o que mais acontecer. Né? Se quer ajuda para rodar um projeto ajudando a desenvolver o negócio da startup, ou só rodar o projeto, ou ajuda no investimento, na transação com a startup, enfim. Então, acho que a gente tem um papel muito forte de educar também esse mercado. Ajudar a olhar com mais pragmatismo, ajudar a compreensão de que a grande corporação ela precisa ter a clareza de qual é o seu contexto, né? E quais são os seus objetivos, quais são os seus critérios antes de as compras, digamos assim, né? Antes de buscar as melhores startups para o ecossistema. Porque, de novo, não é necessariamente a startup que está número 1 do ranking que vai ser a melhor para aquele contexto. É a startup que tem um contexto que vai ser muito mais cinético com aquele contexto né, da grande empresa. Então, eu espero que a gente possa, a partir desses próximos anos, começar a construir mais cases de grandes corporações que têm sabido usar com inteligência essa aproximação com grandes, com o ecossistema de startups. Acho que assim, a gente tem um case muito legal no Brasil, que é a Magazine Luiza, que hoje tem ele. Para mim, assim, é um dos early adopters de inovação aberta que a gente pode usar como exemplo, que construiu ali o seu ecossistema de soluções, e hoje você consegue ter várias interações com a Magazine Luiza, que talvez você nem sabia que você está falando com a Magazine Luiza. Né? Eu gosto de dizer, se eu quero comprar um smartwatch, para mim, eu posso ver um review no Canaltech, que é deles. Isso. Vou pro varejo da Magazine Luiza online, compro, posso pagar usando a solução de pagamento, né, o Magalu Pay, e eles vão entregar na solução de Last Mile lá, que inclusive eles conheceram via Liga, que é a Logbee. Que legal. Então, é legal. Se você está em todo o ecossistema da Magalu... E você sabe que você citou um negócio muito legal, né? Porque o que eu penso muito em relação da aproximação das corporações às startups, quem abre a porta e a janela, como você bem colocou, a tendência é acontecer isso. Você vê, a Magalu ainda não é o primeiro varejista do país, mas no universo digital deixou o maior do país para trás, assim, disparadamente. E acho que a tendência é acontecer isso. Os que abrirem e tiver esse match da melhor maneira, a gente vai acabar realmente tendo coisas como Magalu, que de fato é um grande case mesmo nesse setor. A gente gosta de dizer, né, que promover a inovação aberta é inovar de maneira mais rápida e mais barata. Assim, Não tem porquê eu querer produzir tudo dentro de casa se tem um player de tecnologia, se tem uma startup que já está fazendo, já tem aquele conhecimento técnico, né, conhecimento daquele negócio, e eu posso plugar aqui, vai ser mais rápido andar para frente. Então, acho que só para fechar, né, a pergunta, e de maneira objetiva, acho que a Liga vai continuar tendo um papel muito forte de educar esse mercado e de ajudar também as empresas a montarem esse planejamento estratégico de inovação. Né? Porque acho que as grandes empresas vão precisar cada vez mais da ajuda de quem... ajuda, o apoio, enfim, de quem está rodando inovação aberta no mercado, para ajudar a dizer se, olha, esses caminhos aqui, talvez que você esteja pensando, não sejam os melhores, a gente pode ir por outro. Né? Sair um pouco da bolha do marketing, da espuma, do barulho, trazer resultados mais práticos, né? Porque é isso que faz, de fato, o jogo andar. Isso que muda, né? Isso que mexe o ponteiro assim, na empresa. O marketing ajuda no primeiro momento, mas... Pegando um pouco esse gancho que você falou, até do exemplo da Magalu, você acha importante para o empreendimento ele ter sucesso, essa veia mais focada para o digital? Qual que é a importância do papel do digital que você acha nesse processo? Eu acho que o digital hoje ele comanda, assim, digamos, né, o mercado de tecnologia do Brasil. Quando a gente olha, se a gente avaliar o ecossistema de startups, e principalmente se a gente avalia dentro dessa ótica de inovação aberta, as startups que a gente chama de soft tech, são aquelas baseadas em software, né, elas têm uma capilaridade bem maior no mercado, em detrimento das deep techs, que são aquelas, às vezes, pautadas em hardware, ou aquelas que são baseadas em ciência, que necessitam de uma pesquisa científica por trás, até o produto maturar.
Então, as soft techs, elas têm uma vantagem muito grande em detrimento dessas outras, uma vez que a validação desse produto ou a complexidade para chegar nesse nível de maturidade, ela existe, claro, mas ela é menor do que aquela startup que é baseada em ciência, porque você precisa Sim. de métodos científicos para a validação daquele produto. Então, ela chega, digamos assim, ela chega mais rápido no mercado, né? Ela consegue validar mais rápido algumas dores, algumas hipóteses que as que são baseadas em ciência ou as deep techs talvez não vão conseguir, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que quando a gente olha para soluções que são mais digital, como maneira de promover o empreendedorismo, maneira de resolver dores reais, elas conseguem chegar mais rápido no mercado. Exato. E o digital, querendo ou não, ele acaba tendo um papel muito forte na democratização do uso de determinadas tecnologias, dado que hoje o smartphone ele não é um objeto de luxo. Claro, dependendo do smartphone. Claro. Né? Sem Mas o dúvida. smartphone não é mais um objeto de luxo. A gente tem smartphones diferentes que cabem em diferentes bolsos. Né? Então, quando eu estou olhando para soluções mais digitais, eu estou falando que eu quero falar com mais pessoas. Né? Eu estou falando que eu quero falar, eu sou paraense, para quem não viu aqui o início do nosso bate-papo, eu sou paraense. Então, quando a gente olha para soluções digitais, a gente está falando que eu posso entregar um serviço, um curso para quem mora em São Paulo, quanto para quem mora lá no Pará, se é que tem nos lugares onde não tem a zona nebulosa ali de não ter internet, né? Então, tem esse ponto também, esse ponto que o digital precisa olhar, assim, que a internet ainda não é algo que 100% dos brasileiros utilizam. Exato. Tem algumas regiões no Brasil que são chamadas de deserto digital, que a internet não chega. Mas, assim, quando chegar, né, ou quando tiver um mínimo de sinal, as soluções digitais elas chegam primeiro nesse pessoal. Né? Então, eu acho que tem um papel muito forte assim, dentro de promover uma inclusão, de promover uma democratização do acesso de soluções mais digitais, promoção do empreendimento e do empreendedorismo, como eu comentei, de fazer dores e hipóteses serem solucionadas mais rápido, e também de criar negócios que são ditos mais escaláveis, né? Claro, A palavra claro. né, a ordem do dia para soluções digitais. Né? Então, eu consigo, na linha do pragmatismo, ser mais pragmático aqui. Né? Botar dinheiro onde faz sentido para que eu tenha uma escalabilidade maior dentro daquela minha solução digital, enfim. Aí isso abre outros caminhos, né? Exato. E é muito legal isso que você trouxe, porque tanto para o empreendedor, né, olhando para o universo de startup, mas para a corporação também, eu também vejo que esse caminho ele é muito bom para os dois lados, né? Tanto pela aceleração, que acontece de maneira mais intensa, logo mais rápida, e, obviamente, o resultado que vai gerar isso, né? Então, a corporação também que enxerga isso, é muito mais fácil ela pegar, né, uma soft stack para poder falar, vamos experimentar isso aqui, vamos fazer uma POC, é mais rápido. Exato. E se der certo é mais eficiente, e aí a gente, voltando ali para o case Magalu, eu acredito que isso teve uma visão ali, né, do time que ele montou, justamente para o que a gente não tem compra, agrega aqui, mantém o que está, o que não tem vamos pôr para dentro, e ele formou um ecossistema muito baseado nisso, né? Então eu acho que isso acelera bastante também todo esse ponto. O próprio processo, né, de transformação digital, assim, quando a gente volta ali para o começo da jornada, era uma coisa muito restrita ao universo de corporações. Então, tem algum gap, alguma dor, como que eu digitalizo um processo? E agora acho que tem a grande oportunidade da gente, como o Rafa trouxe, né, nos aproximarmos para quem está para fora, quem está consumindo, né, que é o meu consumidor hoje multicanal, assim. Então, essa jornada, né, ela pode ser super otimizada, porque acho que eu consigo encurtar o tempo de desenvolvimento, tirar uma ideia do papel, testar, validar isso com o meu mercado, para, poxa, eu já tenho algo rodando, né, de alguém que já viu isso com antecedência, já desenvolveu, está numa, né, um step muito mais maduro, e como que eu chego até o meu consumidor final, assim. Então, acho que é um ganho, pensando a transformação digital mesmo, ela sai, né, de um nicho, e assim como ela provém essa democratização de informação, dados, acho que também abre mais oportunidades. Sem dúvida, então, sem dúvida. Vou pegar um gancho no que a Fê comentou. Saiu um relatório há uns 2 meses atrás, comentando sobre o avanço da América Latina na transformação digital durante a pandemia. Né? A pandemia, dado, claro, todos os efeitos negativos que ela trouxe, um efeito positivo nas grandes corporações foi a aceleração da transformação digital. Fizeram um estudo lá, uma previsão de que o nível que as empresas latino-americanas estão hoje em termos de digitalização
seria o nível que elas estariam daqui a 2 anos e meio. Ou seja, a gente acelerou em 2 anos e meio a nossa aceleração digital, né? Dado, enfim, todo o contexto de trabalho remoto, o real estate aí talvez precisa ser ressignificado nesse novo contexto. E aí começam a entrar outras dores do trabalho remoto, de produtividade de pessoas, cibersegurança, cybersecurity, dados e né? por aí Mas a transformação digital ela acelerou bastante e afetou no ponto que é realmente muito que é crucial e você também trouxe, Cássio, que é ajudar as grandes corporações a serem mais eficientes. Isso, exato. Porque no fim do dia, assim, a tal da ambidestria organizacional é importante. Eu preciso olhar para o que me mantém de pé hoje, ao mesmo tempo que eu estou olhando o que pode matar meu negócio lá na frente. Eu preciso me antever. Mas para chegar lá, eu preciso estar rodando muito bem o que eu faço hoje, né? Eu preciso ter a saúde necessária para eu poder dar o próximo passo lá na frente. Então, a eficiência, por meio da transformação digital, ela ajuda a grande empresa a parar de pé hoje. Você tocou um ponto muito interessante, a Fê, também, que um deles foi da eficiência, e o que a Fê comentou foi de encurtar um pouco esse hiato que existe entre a empresa e o seu consumidor. E é muito legal falar disso, porque é um dos pontos que a gente mais assim, se empenhou no começo do projeto, e é praticamente um dos cernes do nosso processo, né? Que é encurtar essa distância que existe entre a marca, a empresa e o consumidor e deixar esse processo extremamente mais eficiente, porque a gente vive hoje uma realidade em que, tudo é ajustado, né? Tudo é curto, tudo é ali no fio da navalha. Então, ser eficiente é indispensável. Pegando esse gancho e puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que eu estou curioso para saber, dentro disso que vocês falaram, vocês acham que, vocês percebem, de repente, que existe uma boa abertura para o mercado de startups voltadas para cripto? Boa, legal. Essa é uma boa pergunta, porque, assim, eu vou voltar lá no início, quando a gente falou do amadurecimento do mercado atual. Né? E eu digo esse amadurecimento agora não só nesse contexto de inovação aberta, mas amadurecimento em inovação mesmo. Né? Hoje, aqui no Brasil e na América Latina, as grandes corporações ainda olham muito para a inovação. O foco grande ainda está muito no H1, ali, no H0, H1. Ali. O H0 que é talvez ser mais eficiente, o H1 que é melhorar produtos e serviços. Né? Digamos que assim, não sei se todo mundo está nos assistindo tem familiaridade com esses Hs que eu estou falando. Eu ia falar até para vocês. Isso. Acabei de me tocar. Então, só um disclaimer. Né? Existe uma matriz de ambição de inovação que foi produzida pela McKinsey junto com o pessoal de Harvard, onde eles distribuem essa ambição de inovação em 3 horizontes. Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3. Horizonte 1, inovação no core business. Horizonte 2, inovação nas adjacências do seu negócio. Então, de repente, um novo posicionamento de produto. Pensar em negócios que são similares ao que você já tem hoje, mas não é bem o que você tem hoje. E o Horizonte 3, o H3, é o horizonte mais transformacional de inovação. Então, hoje, eu enxergo que as grandes corporações estão ainda mais dentro do H1, poucas olhando o H2. E aí, por que eu estou comentando sobre essa ótica? Porque talvez a cripto, novas maneiras, novas formas de... novas moedas, talvez ainda não estejam tão palpáveis para essas grandes empresas. Eu acho que é assim como o metaverso, ou a Web3, ou novas tecnologias emergentes. Tá? As tecnologias emergentes, elas ajudam a mostrar o que vai ser tendência. Né? Elas hoje têm um papel muito forte de dizer assim, você tem que prestar atenção nisso, tem que entender como funciona, porque isso pode impactar o teu negócio lá na frente. Mas enquanto não está impactando muito hoje, isso é a minha visão, tá? Sim, claro. Isso ainda não está sendo tão priorizado. Tá? Então, priorizado. Eu estou falando especificamente aí de, vou trazer uma solução de cripto para plugar aqui com o meu... Talvez, quando surge, é muito mais numa ótica de fazer um teste, entender como funciona, do que já pensar em algo que faz surgir um negócio palpável daí, etc. Então, hoje o foco da inovação aberta, assim, a grande parte dos esforços já está muito mais voltado em ser mais eficiente ou melhorar os atuais produtos e serviços. Agora, se a gente for pegar por exemplo, a gente tem a Startup Scanner aqui na Liga, que é a nossa ferramenta de monitoramento de ecossistema de startups. O nosso mapa de fintechs é o maior mapa é o maior mapa de startups ativos hoje.
essa nossa ferramenta só monitora startups ativas. Uhum. Fintechs é o mapa que tem maior quantidade de empresas. E lá, novos meios de pagamento, se eu não estou enganado, pelo menos até o mês passado, era a categoria que mais tinha crescido startups dentro de fintechs. Uhum. O que isso significa é que as empresas já estão olhando para criar facilidades Sem dúvida. na hora de promover o pagamento, né? Na hora de fazer a transferência do ativo da empresa para o consumidor final. Eu acho que isso pode impactar, talvez, aí, né, o surgimento de novas moedas. Do tipo, começar a ter não só novos meios de pagamento, mas também novos dinheiros. Novos dinheiros, novos exatamente. dinheiros, verdade. Exatamente. E aí eu estou falando, eu até peço desculpa para quem for mais especialista no tema, né, de criptomoeda, mas essa acaba sendo assim, a minha percepção. E eu acho que existe também um caminho a ser seguido nesse momento, que é muito mais de educar as pessoas de que a criptomoeda ela é um novo dinheiro que, de fato, você pode confiar, né? E como que eu educo? O que eu ensino para essas pessoas? Né? No momento de investir numa criptomoeda. Hoje eu li a Binance decidiu de comprar a FTX, né? E aí acho que até você estava comentando agora ali que isso tudo gera um burburinho, gera todo um efeito especulações, manada, né? etc. Isso é necessário? Não é? Como que eu educo as pessoas para aproximarem desse meu mundo, desses novos dinheiros, dado que, às vezes, o que a gente vê de fora são oscilações constantes. E brutais, às vezes. Brutais, assim, quer dizer, cresceu 1000%. Assim, ou caiu 1000%, né? Você fala, como assim? Calma, qual é a lógica desse negócio? Exatamente. Entendeu? Mas você sabe que é uma das coisas que a gente defende muito e acredita muito que pode ser a solução para isso, é exatamente na utilidade. Sim. Quando eu sempre costumo dar o seguinte exemplo. Se a Wibix, por exemplo, fosse usada só como um ativo que eu, estou comprando porque está barato, porque quando ficar caro eu vou vender, estou vendendo porque está caro, porque quando ficar barato eu vou comprar. Se ela só servisse para isso, ela teria uma grande volatilidade mesmo, porque bastaria uma FTX se estremecer lá na China, que o cara ia ficar apavorado e vender e o preço cair. Mas, paralelamente a isso, se você tem, por exemplo, uma empresa, que a gente depois vai falar, né, da Balduco, por exemplo, que precisa da Wibix, mas para usar como ferramenta de recompensa, ele não está nem aí se ela custa 1, 2, 5, 2, 10, 20. Ele precisa dela como ferramenta de recompensa. Para quem está ganhando, eu estou ganhando isso para levar no mercado e comprar coisa. Exato. Então, eu não estou nem aí com o mercado que tem lá fora, sobe e desce. Volatilidade. Então, quanto mais crescer essa utilidade, menos ela sofre com a volatilidade. Sem dúvida. Aliás, Exato. E ajuda a mostrar os potenciais caminhos a serem explorados. Porque eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é um papel crucial da inovação aberta. É a gente saber botar a criatividade na mesa, sabe? Mostrar assim, essa tecnologia, esse é o produto. Do outro lado, tem outro produto, outro serviço. O que pode surgir de match, de combinação legal entre isso aqui? Aí começa a entrar no jogo do, pelo menos vou agora fidelizar mais os meus clientes, por exemplo, por meio dessa tecnologia. E é muito legal, porque você falou sobre inclusão, democratização, e obviamente ao longo desses anos todos a gente já deu muito com a cara na porta, né? Principalmente lá atrás, falar desse universo, e a gente obviamente veio aprendendo. E hoje a gente entende que essa associação, que tem muito alinhamento com a fala do Wagner, eu não preciso mais ficar explicando, aliás, eu nem devo ficar explicando o que é a tecnologia blockchain, como é que ela funciona, o que faz. E hoje a gente tem muito claro para nós esse posicionamento, tanto com corporações, quanto principalmente com os consumidores, que é o que o Wagner falou, pouco importa o que está rodando ali. Agora, a utilidade que aquilo me traz, né, e aquele encurtamento que o Wagner falou, né, de como é que eu ponho as pessoas dentro da equação financeira de ações de vendas e marketing das empresas? E eu tenho um processo em que ele é transparente, que eu não tenho frição, né, e eu dou um ponto, entre aspas, né, um ponto 2.0 para a pessoa, onde ela pode trocar por produtos, serviços e ainda pode trocar por dinheiro, aí você tira essa barreira da frente, né? De você, o que é a tecnologia, o que faz, como é que eu vou pôr isso aqui, isso é muito complicado. Tem que mostrar como vai facilitar a vida daquela pessoa. O que vai ser facilitado. Exatamente. Né? E aí, entrando no tema, né, que eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre o Bileb, eu acho que tem muita associação com isso, né? Tanto do processo, porque quando a gente fala desse universo, se a gente fosse por um caminho, por exemplo,
né, no Bilab para mostrar o que era a tecnologia e não a solução que está agregada a ela que a gente entrega, muito provavelmente a gente não teria sido selecionado. Até aproveitando que você comentou do Bilab e eu falei de Balduco, explica um pouco para o pessoal que está assistindo a gente o que é o Bilab, como é que foi esse processo, como é que a Wibix e a Balduco entrou nesse match, como vocês disseram. Fala um pouco como é que foi. Eu acho que é um gancho até com o que eu ia trazer, né? Eu acho que tem uma linha muito tênue, aí a gente precisa monitorar isso de perto, né? Que é quais são os padrões de consumo, né? De quem tá, do meu usuário, do meu cliente, do meu consumidor, né? No final do dia, e criar novas necessidades, que às vezes até eles desconhecem, né? Então, eu acho que aí que tá a grande oportunidade aí aterrissando para o Bilab. Bom, então, contextualizar aqui, o Bilab, né? A gente está no segundo batch. Ele é o programa de inovação aberta, em parceria com a Balduco, onde a gente fez uma seleção muito cautelosa em cima do grande objetivo estratégico, né, da Balduco mesmo, que é contemporaneizar a marca, assim. Então, acho que tem até esse ponto que o Rafa trouxe mais no início, que é o quanto a minha empresa está madura para entender que eu tenho que entrar nessa com uma mentalidade de experimentação, porque eu tenho a incerteza de que aquilo vai rodar ou não, eu dependo de uma série de fatores, né? Então, engajamento das pessoas, que foi o que a gente olhou, né, Cássio? Nas nossas agendas muito de perto, enfim. Mas uma vez que a gente tem, né, o match entre essas startups que trazem já com nível de desenvolvimento muito maior, testado, validado ali no mercado, soluções, produtos, processos, serviços que possam potencializar esse grande objetivo, que é como que eu expando, né, o meu público, como que eu olho para outros nichos. Então, acho que esse é o grande direcionador do Bilab, onde no fim do dia a gente está com 4 startups, né, sendo aceleradas aí, e aí uma série de líderes ali da Balduco acompanhando de perto, enfim. Então, rodando esses projetos aí para a gente testar um conceito, né, validar uma hipótese, e, no fim do dia, conseguir gerar resultado, né? Agregar valor para a corporação, por consequência, para o consumidor final, né? Que é ali o grande demandante, enfim, e trazer isso, aterrissar isso com grandes entregas, assim. Então, esse é um pouco do Bilab, né? E aí, entrando, né, o Cássio, agora a gente vai ver, Cássio, quanto você tá por dentro aí do Bilab, mas é um projeto, acho que pioneiro, se a gente for ver, mas a gente, de novo, né, muito com esse cuidado de, poxa, qual é o risco de eu levar, até os próprios termos a gente teve que voltar, né, eu lembro que o Wagner entrou numa agenda e né, vocês foram no beabá, o que é criptomoeda, por que olhar para blockchain e tudo mais. Isso, exato. Glossário ali. Então a gente viu a oportunidade de linkar justamente, beleza, né, eu tô falando de uma tecnologia ali da Weibo, mas linkado ao que já é um consumo, já é uma necessidade ali, né, de clientes Balduco, Casa Balduco, etc. Isso. E trazer, né, tudo que a Web 3.0, né, consegue ofertar para mim, otimizar meu processo ali, me aproximar do meu consumidor. Então, eu acho que tem tem esse cuidado, né, de olhar para hoje quem é de fato o meu consumidor, o quanto o tema é familiar, é próximo, o quanto eu consigo introduzir isso e garantir esse engajamento, né, ativar essa base de clientes, enfim. E, ao mesmo tempo, trazer ganho de eficiência, né, da própria operação. Então, no fim do dia, criar novas necessidades. Porque, muitas vezes, né, aquele cliente Balduco que foi influenciado, ou nem era, né, mas viu o nano influenciador lá na Wibix, deixa eu ver o que é esse Balduco Club, e aí conhece depois a moeda e troca, e isso passa a ser parte do dia a dia. Então, é uma nova, né, um novo padrão de consumo. E isso é inovação na veia, né? Inovação na veia. Exato. Inovação na veia. Assim. Novas maneiras de consumir exato. Produto. Assim, é um pouco do que a indústria automobilística está passando. Assim, tem que se reinventar. E essa reinvenção é necessária, né? Eu estava assistindo o documentário do Spotify, né? E é muito interessante ver a mudança de uma indústria, a resistência dela para fazer, e obviamente tirar das proporções, né? Mas a gente encara isso já há belos anos aí, né? Porque sempre houve essa resistência de, não, mas como é que eu vou falar direto com o consumidor? Eu preciso usar um meio, um canal. Eu falei, não, mas a pessoa é o meio, né? É diferente essa forma. A gente meio que automatizou um boca a boca,
Né? Então eu consigo fazer com que as Exato. pessoas distribuam conteúdo. Então e você não é a consegue marca remunerar chegando. isso, né? Exato. Acho que quando a gente olha ali as soluções digitais, né? Ou as Isso. vantagens, etc. Acho que as soluções digitais nos ajudam a encontrar alguns gaps no meio do caminho Sim, aí. sim. E a monetizar algumas atividades que são super comuns. O boca a boca é Exatamente. super comum. Né? Não, A e gente super pode- conhecido e reconhecido, eu diria, né? Exatamente. A gente faz Sempre falou isso a boca a vida boca inteira, que a vida funciona. inteira. É, o boca a boca É o que boca a boca, é funciona. o marketing mais barato Isso. e o que passa mais Credibilidade. mais Exato. eficiente, né? Exato. Tá mais para eficiente. quem É. ouve. Então, o lance dos nano-influencers aí é isso, assim. Tenho pessoas com tempo livre aqui para me ajudar, Sim. né? Por que não monetizar isso e ajudar Exato, a exato. espalhar a palavra do... Eu brinco do muito, clube. né, Rafa, num bom sentido, brincar aqui. É algo que nós e as pessoas já fazem naturalmente. Então, se você vai num restaurante que você gosta, normalmente você vai Você vai postar, chegar, falar né? que é legal, você vai mandar Falar, pra alguém, exato. falar, cara, esse restaurante é demais, vai lá e Sei, tal. Agora, se eu posso fazer isso e ainda ganhar, por que não? Por que não? Né? Então, eu acho que é um caminho que a gente viu lá atrás. Hoje, a gente também entende que essa curva de maturidade das indústrias, dos segmentos aí de varejo, serviço, etc., já estão mais abertos, porque tem grandes players entrando, né, para esse universo. Então, quando você ouve falar de uma Visa, Mastercard, já estão com centros de inovação, Itaú, depois de toda a resistência, né, a gente sempre brinca, Itaú, quando sabia que você estava mexendo com cripto, estava mandando para uma exchange dinheiro, falou, você está convidado a retirar a sua conta daqui. Eles convidavam a gente a encerrar a conta. A encerrar a conta. Humilhação. Humilhação, Itaú. Mas hoje eles têm uma área de digital assets, hoje eles negociam já Bitcoin dentro da carteira. Então, a gente entende que é um caminho natural, né? Com certeza. E está hoje num momento muito bom. E a tendência para os próximos anos, né, na nossa visão, e especificamente aqui na minha, eu acredito que a gente vai ver uma explosão muito grande aí disso acontecendo e está inserido no dia a dia, mas dessa forma transparente, que é o que a gente acredita muito na Wibix também. Né? E não a coisa, vamos ser muito técnico, que teria um pouco a ver com o que você falou, das deep tech e tal. Não, vamos ficar nessa primeira camada, porque Legal. isso é que importa, mas vamos entregar a solução, ela funcionando. Né? Então, enfim... acho que isso que Facilitar, né? No fim Exato. do dia, a inovação em todas as suas vertentes, é um grande facilitador. Então, E é legal, o Ale, né, que é fundador e CEO nosso, ele fala, inovação às vezes, muita gente fica associando a isso a muita tecnologia de ponta, e às vezes é só um modo de pensar. Às vezes é só fazer Exato. algo um pouquinho diferente e você traz uma inovação para um processo, para um negócio, para um produto, Exato. né, que é absurdamente grande, e você fala, nossa, era só parar e a gente... É o que você falou, abrir a janela, abrir a porta, Isso. vamos ouvir outras ideias, né, ver novas coisas. Depois vai ficar a dica para vocês, para quem está nos assistindo, tem um vídeo no YouTube de 8 anos atrás, do professor da MIT. O título do vídeo é A Equação da Inovação. É sensacional. Você conhece? Conheço. Basicamente, ele diz assim, tecnologia é invenção, basicamente, né? Só que tecnologia com uma proposta de valor aí é inovação. Então, exatamente. eu falo muito isso às vezes em palestras que eu dou, assim, eu falo assim, não acreditem quando alguém está postando um negócio assim, o que você acha dessa inovação? Aí é um negócio mega mirabolante, sabe? Uma tecnologia mirabolante. Não é isso. Mas não para de pé. Inventaram alguma coisa, Isso, né? Não necessariamente se para de pé, Exatamente. tem uma proposta de valor por trás. Exatamente. E eu gosto muito também de um conceito que está por trás da inovação disruptiva, que é um outro termo hypado aí, Sim. mas você trouxe parte disso na sua fala, que a inovação não é nada muito, ela não precisa ser nada mirabolante. A inovação disruptiva, ela é justamente disruptiva quando eu consigo entregar soluções que são mais baratas, mais simples e mais convenientes de usar. É quando eu consigo fazer com que, por exemplo, o smartphone, que há 10 anos atrás, vamos colocar que a Apple foi quem iniciou esse processo, há 10, acho que 10, um pouco mais, que né? isso. 2010, né? Que lançou 12 anos, então 12 anos atrás, aquilo era mega restrito. Nossa. Mas hoje em dia isso popularizou o smartphone, né? Não o iPhone. Sim. O smartphone popularizou bastante. Então, as inovações disruptivas elas acabam sendo isso. 2007, cara. 2007. Lembro como se é isso, é verdade. Eu fui um dos 2007. mais afetados por essa invenção maldita. Ela quase que me fez passar. Que eu passei fome por isso. Por causa desse iPhone. 2007. Depois eu vou querer saber a história. Mas é isso, hoje em dia a gente não vê mais pessoas comprando, talvez, computadores pessoais. Assim, o smartphone é a prioridade. Sim, né? virou uma ferramenta de tudo, né? Exatamente. De trabalho, uma extensão da vida, comunicação, Exatamente. com família, tudo. Exatamente. Eu falo para minha esposa, cara, depois que inventaram o WhatsApp e a gente aprendeu a trabalhar via WhatsApp, não existe mais fim de semana, feriado, Não. dia, noite, Acabou. madrugada. É o tempo todo despachando. Eu tenho um filho que vai fazer 10 anos agora, em dezembro.
ele me perguntou outro dia como era que a gente se falava antes do WhatsApp. Olha aqui. E é engraçado, quando ligam para ele não sabe nem botar o telefone aqui no ouvido. Ele só sabe olhar o telefone. assim. Então, é muito E agora diferente, é uma né? outra... É maluco, né? É uma outra forma de Mas postaram manusear essa aquela semana, né? tecnologia. Claro que é uma projeção, nenhum de nós vamos ver e nem sabe se vai ser assim. Mas por conta do smartphone, O humano especificamente, do a futuro, mudança né? é o humano do futuro, daqui 100 anos. Uhum. Pescoço largo, meio corcunda, uma mãozinha de garra, por causa de ficar segurando. É. E aí desenharam, projetaram, Como- né? Fizeram um é, 3D Como disso. seria? E, nossa, esquisito, hein? Estranho. Esquisito. Poucas pessoas vão saber o que o discar um número se chama, porque antigamente era um disco. Era um disco, pois é. exato. E por aí vai, né? Ou concorrer, né? Tô no telefone, então a internet vai cair. Isso, Eu ainda nossa, isso aí não vai peguei o saber. final Você pegou o dessa. finalzinho Pegou o disso. final. Nossa, isso era... Ou então vou conectar meia-noite, porque da meia-noite às 6 só paga um pulso. Exato, é. Só paga um Pessoal, pulso. vocês não vão saber, muita gente está assistindo não vai Pulso, saber o que é ninguém- isso. Pouca gente deve saber o que Só é. Mas- entrega a idade, né? Mas eu acho que assim, o legal de comentar isso, né, voltando ao tema central, é justamente a inovação ela precisa ser vista como algo que vai facilitar a vida das Sim, pessoas. sim. Independente se é no metaverso, Exato. independente ou se é no mundo presencial. É, né? Acho e o que esse é você trouxe, né, inclusão e democratização, acho que ela tem que estar na pauta o tempo todo quando a gente fala em inovação, porque, é claro, vão ter invenções, como você bem colocou, que no começo ela vai ser bodosa, ela não vai ser acessível, né, mas eu acho que na pauta tem que estar, mesmo quando ela é inventada, falar como é que eu deixo isso democrático, como é que eu faço isso inclusivo, para que isso ganhe escala, para que resolva as coisas, para que tenha eficiência, senão não Exatamente. acontece. Exatamente. Nesse mundo que a gente está, não acontece. Bom, a gente está chegando Sim, no final, sim. né? Mas, já que a gente está falando de inovação aqui, aproveitar o gancho para fazer a última A pergunta última sobre pergunta. inovação. Que dica vocês dariam para quem está ouvindo a gente sobre inovação e empreendedorismo? Boa. Fê, quer começar? Pode ir, vamos lá, depois eu puxo também. Joguei logo pra ti, né? Joga, é um não, bate-bola, né? é a- Vai Não, eu acho assim, trazendo também para esse contexto, né? De onde eu começo, porque inovar, eu gosto de repetir isso, porque acho que o tema ganhou muita visibilidade até nesse Uhum. contexto de pandemia. Deixou de ser um diferencial competitivo, muitas vezes, e passou a ser uma necessidade. Então, quando eu, né, de repente, avanço nos horizontes que o Rafa trouxe, olho com isso, né, com um olhar de investimento, de alavancar, né, metas, a Ambev tem muito esse exercício, né, de beleza, eu estou olhando para metas que passam, né, são além ali aqui da minha empresa, da minha corporação, né, quase que globais, então também preciso olhar para fora para ver quem que consegue me ajudar a potencializá-la, assim. Mas eu acho que para você chegar nesse nível, né, o aculturamento que a gente falou lá no começo é imprescindível. Então, assim, comece também do simples, né, entendendo esses conceitos, conheça, né, o contexto que você está inserido. Acho que a própria inovação aberta, se a gente volta, né, para a premissa básica, assim, gente, é eu começar a olhar para fora e ver quem já está fazendo, já está olhando para o que você precisa, né? E para isso você pode estar no seu próprio negócio, né? Você pode estar dentro de uma área ali, numa corporação e não ter, né, precisar gastar tempo, investir muito recurso para isso e trazer, testar, assim. Então, eu acho que você conhecer o seu cenário, começar a identificar oportunidades, trabalhar a mentalidade, né, para a experimentação, para o teste. Acho que também desconstruir um pouco esse viés de que o digital, né, hoje ele está muito romantizado, assim, mas o caso comentou também, ele pode ser simples, né, ele pode, se eu tenho um ganho ali de operação, né, o tempo que eu levo, a gente fez um projeto com a Liga lá, que a gente otimizou a entrada em um evento. Então, né, eu levava 15 minutos para pegar uma fila, hoje eu levo 5 segundos. Olha então, só. assim, né, o quanto que isso está gerando valor, impacto, né, para o meu consumidor. Eu acho que é esse exercício, né, de começar a entender nicho, preparar a mentalidade, assim, e tem muita informação também, né, para consumo. Então, acho que muita gente que sabe muita coisa e esse tipo de informação, metodologia, ferramenta aí ofertada, né, de forma democrática para começar a se inserir, enfim, acho que é um pouquinho Boa, disso. Assim. Vou puxar minha fala exatamente no último ponto que você comentou, que é de informação, né? A gente passou por um boom de empreendedores de palco e agora existe um boom dos inovadores de palco, né? Verdade. Então, posso até ser um pouco Os polêmico famosos aqui, gurus. mas... Exato. Muito guru Então, por aí. acho que a principal dica, assim, ou uma das dicas que eu gostaria de dar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é se preocupem em ir na página 2, né?
Vocês vão ver, se vocês abrirem o LinkedIn, tá cheio de influenciador, Nossa. LinkedIn Top Voice, tem aqueles que são maravilhosos, mas infelizmente tem aqueles que também Tem. que estão ali pelo like, né? Uhum. Pelo engajamento Isso. na publicação. Uhum. Então, quem posta o que você acha dessa inovação, ele não está querendo saber da tua opinião, ele está querendo que você engaje né, naquela Exatamente. publicação. Então, se preocupem bastante em se informar e ler blogs, livros que Sim. tratem o assunto com seriedade. Assim. De fato ter uma cultura, um hábito de parar e ler o que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, uma dica que eu dou, prática que eu faço, é toda segunda de manhã, minha semana começa, eu tenho uma pasta de favoritos no meu Google Chrome lá, que são todos os blogs que eu quero passar pelas principais notícias de inovação e de startups, para eu começar a semana bem informado. Né? E tenho 2 newsletters lá que eu acesso todo dia, que são Eu onde tenho eu me também, informo. não fico sem. É onde eu me informo. Então, isso é importante. A gente precisa sair da página 1 e para a página 2. É o que você falou, procure fontes seguras, né? Exato, Que tem. fontes seguras. Né? Então, tem bastante coisa legal assim para ler. Fujam do like, do engajamento. E para quem for de corporação, quem estiver olhando para a inovação corporativa, está aqui também com a gente, acho que algumas dicas que eu daria aqui é o seguinte... Quick Wins, que é um termo famoso aí, né, da gestão de projetos, né, que são resultados curtos, eles ajudam bastante a promover inovação aberta dentro de casa. Então, se você nunca fez nada, você pode procurar se relacionar com startups que vão lhe ajudar a ser pelo menos mais eficiente. Você mostra internamente que trabalhar com startups funciona, o tal do ROI da inovação, né, o resultado em cima do investimento em inovação, que às vezes é algo mais etéreo. Sim. Aquele é mais fácil de ser calculado, porque é eficiência, eu consigo dizer se eu fui quão mais rápido ou quanto que eu vendi mais. E eu começo a ganhar credibilidade dentro das empresas. Né? Encare as áreas de inovação como áreas que são viabilizadoras de inovação e não áreas que são as detetoras de todas as ações de inovação. Então, as áreas de inovação elas precisam ser uma esponja do que está acontecendo lá fora, mas principalmente uma viabilizadora para que outras áreas possam promover inovação também de maneira orgânica. É o tal das empresas que falam que não existe uma área de inovação porque todo mundo é inovador. Eu acho isso muito bacana, mas precisa ser prático. Isso. Né? As pessoas precisam, de fato, fazer inovação ali acontecer organicamente. E uma última dica é pensem nas áreas que são viabilizadoras de inovação dentro das grandes corporações. Eu não gosto de dizer que são áreas barreira. Sim. São áreas viabilizadoras, que eu estou chamando a área de tecnologia, de compliance, a área de compras. Elas são áreas viabilizadoras de inovação. Quanto menos burocráticas elas forem, quanto mais atualizadas essas áreas, os processos dessas áreas estiverem, mais elas vão viabilizar a inovação. E aí, como a gente está falando aqui, né, de relacionamento com startups, mais elas vão viabilizar a conexão com startups de fora para dentro na grande empresa. Muito legal. Muito bacana. Bom. E acho que só para fechar, que eles tenham também tomadores de decisão, né, envolvidos nesse processo. A gente sente isso no dia a dia. Faz muita diferença. Total, assim. Então, acho que, né, ter a mentalidade ali, a cultura já trabalhada é um ponto super positivo, mas que essas pessoas nos ajudem, né, a atravessar esses gargalos que sempre vão aparecer. Uma coisa que eu percebo muito, em grandes corporações principalmente, é que tem um desejo enorme de inovar, de se arriscar um pouquinho com aquilo que está vendo que é extremamente proveitoso, mas fica sempre aquele receio de quem que vai ser o pai dessa criança se o negócio der errado. Total. E aí, como todo mundo tem medo de ser o pai da criança se o negócio der errado, ninguém acredita também se o negócio der certo, ele vai ser o pai da criança. O pai da criança. Então, você quer saber, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, fingindo demência, que meu emprego está garantido. Bem vou me arriscar, não. Exato. Eu vou me preocupar com o que paga o meu salário e vai me ajudar a bater minha meta no final do ano. Puxa, isso é muito legal, tenho certeza que isso vai dar super certo para a empresa. Vamos fazer? Não, melhor não. Vamos ficar quietinho. Deixa eu quietinho aqui. Deixa eu quietinho. Mexer com isso, não. Mas só para fechar agora, o Rafa falou um negócio interessante e a gente está vivendo isso na prática, né? Que a gente está com uma campanha da Vivo rodando. E, de fato, além dessas áreas viabilizadoras que você comentou, e a gente passou por todas elas, e mais algumas, mas quem comandou essa operação lá dentro foi o setor de inovação. Né? E esse setor de inovação está olhando para tudo que é, literalmente, tudo que é solução que possa ser viável para a Vivo. E da mesma forma, de um outro jeito, a gente também, enfim, chegou até eles, fomos passando por um crivo gigantesco por todas essas áreas e agora está rodando essa POC lá com eles, mas é o setor de inovação que está conduzindo isso lá dentro. Então,
de fato, eu acho que faz diferença, mesmo que tenha essa filosofia que você comentou, né? Aqui somos todos inovadores e tal, mas faz a diferença você ter por conta também do que o Wagner trouxe, né? Se você não tem alguém que está de fato olhando para isso, as pessoas ainda têm um receio muito grande dentro das corporações. Né? Tipo, Exato. pô, eu tenho que criar um departamento de inovação, porque a sua prerrogativa é me trazer Isso. coisa nova. Exatamente. Aí você É perde o verdade. emprego se não for usado. Isso, exatamente. Se não for usado, se não trouxer nada, você não precisa estar aqui. Então, É o tal que a gente já ouviu, assim, eu quero algo totalmente disruptivo, transformacional, e se porventura a gente acabar achando uma startup que possa casar com esse pedido, até de ser algo disruptivo, transformacional, alguém vem e fala assim, tá, mas qual é o benchmark pra então, isso? Pô, como assim, cara? Você não quer é algo... disruptivo transformacional, pô. Então, Não tem bench, não. é a tal da educação, da cultura, Exato. né? Então, mas é isso. E aí você, né, tocou o ponto ali de, e aí, eu vou ser o pai dessa criança, se... Né, não é melhor me preocupar com o que paga minhas contas no final do dia. E indo na linha da educação e da formação, tem um livro chamado Dilema do Inovador, que é do Clayton Christensen, que ele conta exatamente essa história. Né? O dilema das pessoas inovadoras, então. das pessoas corporativas que tocam a inovação. Isso eu não vi, vou ver. Até que ponto eu vou no que é inovação incremental, ou até que ponto eu posso me jogar naquilo que é inovação disruptiva. E aí dá várias dicas práticas lá, assim, é bem legal. Que legal. Mas existe uma teoria em cima disso. Você vê como esse ponto de interrogação já tirou o Pois sono é. de muita gente. Mais uma dica. Boa, essa é boa mesmo. Bom, pessoal, a gente está chegando no final do nosso Webixcast. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois aqui. Acho que o papo foi legal demais. Sensacional. Dá para fazer outro também. Sobrou assunto para mais um. Acho que foi muito bacana. Espero que tenha dado para ajudar aí um pouquinho. Não, muito certeza. bom. Nossa, muito legal. Queria agradecer muito, Fê, Rafa. Obrigado por terem vindo. Eu quero uma camiseta igual a sua depois, viu, cara? Eu achei muito legal. Muito legal, Deu liga. Eu já tô na fila como líder, assim. Não tem também? Pô, põe na fila que eu achei muito legal. Tem muito de casa. Precisa agilizar umas camisetas aí que eu achei legal. Isso. É verdade. Boa. Me mandem uma camiseta que eu uso uma no próximo episódio. Muito legal. Eu achei muito legal a tiradinha, muito legal. Mas muito obrigado por terem vindo. Obrigado mesmo, gente. Cássio, obrigado por ter vindo também. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Sempre gostoso bater um papo, né? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Rafa. Valeu, Fê. E faz a sua vinheta final aí. Obrigado a vocês. Você tem que falar para todo mundo assistir todos os canais aí. Gente. Obrigado pelo nome da Liga também por terem convidado a gente para cá, contribuído um pouquinho. É muito legal. Bate-papos assim que a gente possa ajudar as outras pessoas a andarem para frente. Verdade. Ter um valor muito significativo. Não, foi muito bacana. Espero que o pessoal que está aí assistindo e ouvindo a gente tenham gostado do papo. Não deixem de seguir, curtir, compartilhar aquele serviço que todo mundo comenta pede. Aqui embaixo, Comenta se aqui gostou, embaixo. se não gostou, não tem problema. Eu tô falando menos, o pessoal reclama que eu falo muito. Fala, né? Deixa o convidado falar. Eu tô me segurando, viu, gente? Eu aceitei são a crítica. São dicas de vocês. Tô falando menos. Hoje eu falei bastante. Acho que eu posso não, mas o convidado tá aqui para falar bastante. Não, vocês têm que falar. O pessoal critica que eu falo. Mas obrigado pela audiência de todos vocês e até o nosso próximo Webixcast.